Oi pessoal, estamos de volta com o nosso Desmistificando Espiritismo. Hoje nós vamos iniciar nosso episódio 42 e a gente vai continuar o livro terceiro do Livro dos Espíritos, através do capítulo 9. O livro terceiro, né, ele fala das leis morais e o capítulo 9 traz a oitava lei, que é a chamada Lei de Igualdade. Então ele vai falar um pouco sobre as questões relacionadas com como as pessoas, né, os espíritos são iguais perante Deus e como se explicam as diferenças que a gente observa na vida entre as diferentes condições que os espíritos apresentam. Então, vamos lá. Igualdade natural. Questão 803. Todos os homens são iguais perante Deus? Sim. Todos tendem para o mesmo fim, ou seja, todos vão em direção ao mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Frequentemente vocês dizem, o sol brilha para todos, e com isso dizem uma verdade maior e mais geral do que vocês pensam. E aí o Kardec completa, né, com um comentário. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, achando-se sujeito às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói, assim como o do pobre. Portanto, Deus não deu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento e nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. Desigualdade das aptidões, ou seja, das habilidades inatas, né? 804. Por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? E a resposta é: Deus criou iguais todos os espíritos. Cada um deles, porém, viveu mais ou menos tempo, e por isso obteve maior ou menor soma de aquisições, ou seja, eles conseguiram acumular, né, conhecimentos e entendimentos diferentes ao longo do tempo. A diferença entre eles está na diversidade da experiência alcançada, ou seja, no quanto diferentes são as experiências, né? E na vontade com que procedem, vontade que é o livre-arbítrio. É por isso que alguns se aperfeiçoam mais rapidamente do que outros, o que lhes dá capacidades diversas. A variedade de aptidões, ou seja, de capacidades, é necessária a fim de que cada um possa contribuir para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que o não faz, o outro fará. Assim, cada um tem um papel útil a desempenhar. Além disso, como todos os mundos são solidários entre si, importa que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. E aí ele cita a questão 361. Quer dizer, a questão 361 ela fala para a gente sobre as capacidades morais e intelectuais, né? Então ela só fala da origem dessas capacidades, que fala da própria experiência do homem. Então, nessa questão é tratado um dos aspectos importantes, né, da justiça divina. Deus faz todas as criaturas iguais, a experiência que elas têm na vivência é que vai permitindo que elas tenham habilidades diferentes, que elas vão acumulando conhecimentos e habilidades diferentes. E no final o que ele fala ele fala que como os mundos são solidários, quer dizer, um mundo ajuda o outro, aqueles que estão mais adiantados geralmente vão até os mais atrasados para ajudar a evolução deles, para servir de exemplo, para poder dar lições e ajudar eles, a gente, né, ou qualquer um que esteja nessa posição de ainda ter que aprender, a ter formas, a enxergar possibilidades para o próprio crescimento. 805. Passando de um mundo superior para um mundo inferior, o espírito conserva por completo as habilidades adquiridas? E a resposta é sim. Nós já dissemos, o espírito que progrediu nunca volta, nunca retrocede. Poderá escolher, no estado de espírito livre, um envoltório, quer dizer, um corpo mais grosseiro, ou uma posição mais precária do que as que já teve. Mas tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Assim, aí o Kardec faz o comentário, né? Assim, a diversidade das aptidões entre os homens não vem da natureza íntima de sua criação, quer dizer, eles não são criados diferentes, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos que estão encarnados neles.
Deus, portanto, não criou faculdades, ou seja, capacidades desiguais, mas permitiu que os espíritos em graus diferentes de desenvolvimento estivessem em contato, para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados e também para que os homens que precisam uns dos outros compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Desigualdades sociais. Questão 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? A resposta é não. É obra do homem e não de Deus. Então, quer dizer, as condições sociais que fazem as desigualdades sociais, elas são coisas do homem e não de Deus. E aí o Kardec completa a pergunta. 806A. Essa desigualdade desaparecerá algum dia? A resposta é: só as leis de Deus são eternas. Vocês não veem a desigualdade diminuir pouco a pouco a cada dia? Ela desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de ser predominantes, restando apenas a desigualdade do merecimento. Um dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se considerarão como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito que é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. 807. O que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para oprimir os fracos em benefício próprio? Aí a resposta é: merecem anátema. Quer dizer, essa expressão ela quer dizer merecem ser considerados, né, como reprováveis ou merecem ser considerados como errados, né? Ai deles, serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. E nessa questão ele refere à questão 684. Vamos ver qual é a questão 684. A questão 684 ela é lá da lei do trabalho e ela fala, né, de como que é uma das piores ações abusar da autoridade. Então é por isso que ela é referida aqui. Desigualdade das riquezas, questão 808. A desigualdade das riquezas não tem a sua origem na desigualdade das capacidades, que dá a uns mais meios de adquirir bens do que outros? A resposta é sim e não. O que dizer da astúcia e do roubo? Quer dizer, nem sempre vai ser uma questão de capacidade, né? E aí o Kardec completa a pergunta, 808. Entretanto, a riqueza herdada não é fruto das más paixões. Aí a resposta do Espírito é: o que você sabe disso? Busque a fonte de tal riqueza e verá que nem sempre ela é pura. Você sabe, por acaso, se ela não resultou de uma expoliação ou de uma injustiça, quer dizer, de ela tirar alguma coisa de alguém, né? Mesmo sem falar da origem, que pode ser má, você acredita que a cobiça de bens, ainda quando adquiridos corretamente, os desejos secretos de possuí-los o mais depressa possível sejam sentimentos louváveis? É isso que Deus julga, e eu te asseguro, quer dizer, eu te garanto que o seu juízo de Deus é mais severo que o dos homens. Então ele está falando sobre, né, essa coisa da riqueza, ela é complicada, né, porque às vezes ela é fruto do mérito, às vezes ela é fruto do abuso. E que, mesmo assim, mesmo quando ela herda, por exemplo, a riqueza, a forma como você lida com esse desejo pela riqueza é que é a questão. E que é isso que Deus olha. Né? 809. Se uma fortuna foi mal adquirida no começo, inicialmente, os que a herdam mais tarde serão responsáveis por esse fato? A resposta é: certamente eles não serão responsáveis pelo mal que outros tenham feito, principalmente se ignoram o fato. Mas fique sabendo que muitas vezes a fortuna só vem às mãos de um homem para lhe dar a oportunidade de reparar uma injustiça. Feliz dele se compreende isso. Se o fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será levada em conta para ambos, porque é quase sempre esse último quem a provoca. 810. Sem se afastar da legalidade, ou seja, só ficando naquilo que não é legal, né? Qualquer pessoa pode dispor de seus bens de forma mais ou menos igual.
Quem assim procede será responsável depois da morte pelas disposições que tenha tomado, ou seja, pelas escolhas que fez? A resposta é: toda ação produz seus frutos. O fruto das boas ações são doces, o das outras são sempre amargos. Sempre. Entendam bem isso. Essa ênfase é do Espírito, tá? 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível? Já terá ela existido alguma vez? A resposta é não, não é possível. A diferença das faculdades, das capacidades e dos caráteres se opõe a isso. E aí o Kardec completa, 811A. No entanto, há homens que acreditam ser esse o remédio dos males da sociedade. O que vocês pensam? O que você pensa a respeito? Ele pergunta para o Espírito. Ele fala: eles são sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade com que sonham logo seria desfeita pela força das coisas. Combatam o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corram atrás de quimeras. Quimeras são sonhos, né? Geralmente sonhos que você não acredita que dá para alcançar, coisas impossíveis, né? 812. Se a igualdade das riquezas não é possível, acontecerá o mesmo com o bem-estar? A resposta é não. Mas o bem-estar é relativo e todos poderíamos desfrutar dele se entendessem convenientemente. Ou seja, se todo mundo se entendesse, dá para todo mundo ter bem-estar. O verdadeiro bem-estar consiste em cada um usar o seu tempo naquilo que lhe seja agradável e não na execução de trabalhos pelos quais não sinta nenhum prazer. Como cada um tem capacidades diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é que o perturba. E aí o Kardec completa, 812A. Será possível que todos se entendam? A resposta é: os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça. 813. Há pessoas que caem na privação e na miséria, ou seja, que passam necessidade, né, por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? A resposta é sim. Como já dissemos, muitas vezes a sociedade é a causa principal dessas falhas. No mais, não lhe cabe, ou seja, a sociedade não cabe velar pela educação moral de seus membros? Quase sempre é a má educação que falseia o julgamento dessas pessoas, em vez de sufocar suas tendências perniciosas. E aí ele faz referência à questão 685, que é a questão que fala sobre o repouso da velhice, né? Então, quer dizer, o que o Espírito fala aqui, ele fala assim, olha, não adianta a gente querer, né, falar assim, não, cada um é responsável por si, mas a gente também tem a responsabilidade em educar os outros, né, para que eles não errem, para que eles não sofram por erros que veriam da educação, porque a educação moral teria que ser um aprendizado que a gente oferece também. A gente não se preocupar com o sofrimento do outro acaba sendo uma falha nossa também, é isso que o Espírito deixa claro, né? As provas da riqueza e da miséria. Questão 814. Por que Deus deu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? A resposta é: para testá-los de formas diferentes. Além disso, como vocês sabem, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que apesar disso, nelas falham frequentemente. 815. Qual das duas provas é mais perigosa para o homem? A da miséria ou a da riqueza? A resposta é: as duas são igualmente. A miséria provoca as reclamações contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. 816. Se o rico está sujeito a maiores tentações, também não tem mais meios para fazer o bem? A resposta é justamente o que ele nem sempre faz. Ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a riqueza e ele nunca acredita ter o bastante para si mesmo. E aí o Kardec faz um comentário. A posição elevada nesse mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes, tão arriscadas quanto a miséria. Porque quanto mais rico e poderoso é o homem, tanto mais obrigações tem a cumprir, e tanto maiores são os meios que ele tem para fazer o bem e o mal.
Deus experimenta o pobre pela resignação, ou seja, pela aceitação, e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar pelo reino dos céus. E isso ele remete à questão 266. Vamos achar ela rapidinho aqui. Que é a questão que trata... Vamos ver. 66. É a pergunta que fala se não seria natural que o homem escolhesse as provas menos dolorosas. Né? Porque ele fala assim, por que eu vou escolher então uma prova que vai me fazer tanto mal? Né? E aí os espíritos explicam que para o homem pode parecer isso fazer sentido, mas para o espírito não, porque fora da matéria ele quer quanto mais rápido evoluir, melhor. Né? Vamos lá. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. 817. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? A resposta é: Deus não deu aos dois o conhecimento do bem e do mal e a capacidade de progredir? Então, quer dizer, uma resposta óbvia, claro que serão iguais. Né? Questão 818. De onde vem a inferioridade moral da mulher em certos países? A resposta é: do domínio injusto e cruel que o homem assumiu sobre ela. É o resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Questão 819. Com que objetivo a mulher, do ponto de vista físico, é mais fraca do que o homem? A resposta é: para lhe determinar funções especiais. Cabe ao homem, por ser mais forte, os trabalhos rudes, à mulher, os trabalhos leves, e a ambos o dever de se ajudarem um ao outro a suportar as provas de uma vida cheia de amargura. 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? A resposta é: Deus deu a uns a força para proteger o fraco e não para o escravizarem. E aí o Kardec comenta: Deus apropriou o organismo de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Se deu à mulher menos força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade, apropriada delicadeza das funções maternais e a fragilidade dos seres confiados aos seus cuidados. 821. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as conferidas ao homem? A resposta é sim, e até maiores. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. 822. Sendo os homens iguais perante a lei de Deus, devem sê-lo igualmente perante as leis humanas? A resposta é: o primeiro princípio de justiça é esse: não faça aos outros o que não gostaria que vos fizessem. Resposta clara também, né? E aí o Kardec complementa. 822A. Sendo assim, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? A resposta é: de direitos, sim; de funções, não. É preciso que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um de acordo com sua aptidão. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Qualquer privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização vai junto com a barbárie. Além disso, o sexo só existe em organização física. Já que os espíritos podem encarnar em um e em outro, sob esse aspecto não há nenhuma diferença entre eles, devendo, por consequência, gozar dos mesmos direitos. Eu acho que talvez caiba um comentário aqui, um comentário que eu vou fazer meu particular sobre esse ponto, né? Eu acho que precisa ficar claro que aqui está se falando principalmente do contexto de época do Kardec, né? Então havia muitas questões que hoje são abordadas, né, no dia a dia, e essas questões elas não eram abordadas naquela época, né? As questões dos gêneros a gente não tinha questões sobre trabalho
do jeito que são hoje. Mas eu acho que talvez nem precisasse falar, mas eu acho que vale a pena destacar que o princípio por trás dessas questões está falando de como, em termos de direitos, homem e a mulher são iguais, né? Como moralmente falando eles são iguais, né? E qualquer distorção disso vem do abuso. Fica claro também que as diferenças físicas têm as suas funções, e aqui eu acho que vale destacar que não é porque homem é assim, mulher é assado, mas como o próprio Espírito diz, Deus dá a cada um, né, a configuração física que ele precisa para fazer o que ele tem que fazer. Então, a questão não se deve colocar restrições desnecessárias, não se tem que restringir as pessoas de fazer as coisas porque elas nasceram como homem ou como mulher, num corpo de homem, num corpo de mulher, né? Eu acho que se a gente lê esses trechos com clareza e sem os preconceitos, tanto dos da época quanto os nossos, a gente entende com clareza que o Kardec está dizendo aqui, e os espíritos também, é que seja homem, seja mulher, seja nascido do jeito que for, todos têm direitos iguais, que é o tema desse capítulo, né, falando da igualdade, e que cada um tem funções de acordo com a sua natureza física, organização psicológica, mental e assim por diante. Cada um contribui da forma que as suas capacidades permitem, mas todos têm os direitos iguais. Acho que é esse ponto que não pode deixar de ficar claro para a gente nessa sessão do capítulo da Lei de Igualdade. Agora, a próxima sessão é chamada Igualdade perante o túmulo. 823. De onde vem o desejo do homem de eternizar sua memória por meio de monumentos fúnebres? A resposta do Espírito é o último ato de orgulho. E aí o Kardec complementa. Na maioria das vezes, apesar disso, a suntuosidade, quer dizer, a grandiosidade, né, dos monumentos fúnebres, não se deve mais aos parentes do defunto que desejam honrar sua memória do que ao próprio defunto? A resposta é: orgulho dos parentes que desejam se glorificar a si mesmos. Sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações, mas por amor próprio, por consideração ao mundo e para a ostentação da riqueza. Você supõe que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que só lhe pode colocar no túmulo uma singela flor? Você acredita, por acaso, que o mármore salve do esquecimento aquele que foi inútil na terra? 824. Vocês reprovam de maneira absoluta as pompas fúnebres? A resposta do Espírito é não. Quando elas têm em vista honrar a memória de um homem de bem, são justas e dão um bom exemplo. Aí o Kardec comenta. O túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Ali acabam implacavelmente, ou seja, sem dó, né, todas as distinções humanas. É em vão que o rico tenta eternizar sua memória por meio de monumentos grandiosos. O tempo os destruirá, como ao seu próprio corpo. Assim quer a natureza. A lembrança de suas boas e más ações será menos será menos perecível, ou seja, a lembrança vai estragar menos do que o túmulo. A pompa dos funerais não limpará de suas maldades, nem o fará subir um único degrau na hierarquia espiritual. Depois ele faz uma referência às questões 320 e as próximas, que obviamente eu não vou ficar voltando para ler todas, mas a gente vai chegar lá na parte naquele capítulo de vida espiritual, lá no livro 2º, quando ele fala da comemoração dos dias dos mortos funerais, das lembranças das pessoas, destacando que o que importa é o que a gente fez e como é que a gente viveu. Então, gente, esse é um capítulo bastante curto que a gente encerra aqui. E no próximo episódio, a gente vai fazer o capítulo 10, que trata da 9ª lei, que é a lei de liberdade. E é onde vai falar das questões de liberdade, escravidão, liberdade de pensamento, de consciência, vai retomar o livre-arbítrio. E vai falar um pouquinho também sobre a forma como o homem lida com a capacidade de conhecer o futuro. Tá bom? Muito obrigado e até lá.